Respondendo aqui uma pergunta muito frequente que eu recebo sobre desmame de medicação, ou seja, quando a gente deve parar a medicação. E aí eu queria falar algumas coisas a respeito de prescrição, né? A respeito de prescrição, o que o psiquiatra faz, né? Junto com o psicólogo, que é o mesmo paciente, né? Então a gente trabalha juntos. Quando que foram os primeiros sintomas e se são sintomas leves, moderados ou graves? Se são sintomas mais leves, se o início é um início recente, o prognóstico é diferente, né? Ou seja, a evolução disso é diferente. E o que a gente costuma fazer? A gente costuma dar uma medicação para 3, 4, 6 meses mais ou menos, e depois faz o desmame, né? Quando já é uma coisa que já tem mais tempo, um pouquinho mais de gravidade, já aconteceu mais vezes, né? Aquelas recaídas, aquelas crises, a gente costuma dar a medicação para 1 ano, dependendo do caso, 2 anos, né? Então, isso é mais ou menos, mas isso é sempre muito olhado caso a caso. É importante demais que seja olhado caso a caso. E aí, a outra coisa importantíssima aí é a questão do desmame. A gente vê muito pessoas que começam a tomar, e aí ou elas têm muito efeito colateral, porque não sabiam que tinha, porque começou com uma dose muito alta, né? E é comum ter o efeito colateral de você se sentir um pouco mal no começo, nos primeiros 5 dias, ou porque elas acham que elas estão bem e não precisam, e às vezes é a medicação que fez bem, né? Elas param abruptamente. E aí, com 1 ou 2 dias sem a medicação ali, você já tem um efeito de retirada. Imagina toda essa química aí no seu cérebro sendo colocada, sendo retirada, então você tem efeito colateral. A forma correta de você fazer o desmame é gradualmente. A gente faz o desmame aí durante 1 mês, 2, e no caso de pessoas com ansiedade, a gente pode levar 4, 5 meses se for necessário. Por quê? Porque às vezes o sintoma que o ansioso tem não é da retirada do remédio, mas é da ansiedade, do medo daquela retirada. E aí ele acha que o remédio está faltando e aí ele quer voltar a tomar, e não é. Então, se a gente fizer uma retirada mais lenta, com acompanhamento do médico, do psicólogo, dando orientação, dando todo o suporte que o paciente precisa, o que vai acontecer? Ele vai conseguir parar a medicação dele aos poucos, aguentando aí algum efeito que tenha pela retirada. Se a gente retira em doses menores, o que vai acontecer? Essa retirada ela é mais lenta, ela é mais tranquila, e aí a pessoa consegue ficar sem a medicação depois, sem ter que voltar a tomar. Se a gente faz uma retirada rápida, principalmente para pessoas ansiosas, ela pode ter que voltar a tomar sem necessidade, por achar de repente que o problema ali é a falta da medicação, e não é. É a ansiedade, é o medo natural da retirada, né? Então, é assim que funciona a questão da medicação. 90% dos casos de ansiedade não necessita medicação, necessita de terapia, necessita de mudança de pensamento, mudança de comportamento, enfrentamento dos medos e alívio de sintomas através das técnicas. E isso é uma coisa que não é muito difundida. Então, se 90% dos casos não necessita de medicação, compensa muito tentar a terapia, porque a medicação também, ela alivia um pouco os pensamentos, porque ela desacelera a mente, mas ela não muda pensamentos. Ela não vai fazer você ficar mais corajosa para enfrentar medos, ela não vai fazer com que você mude seus comportamentos. Então, isso é feito na terapia, e aí você vai ter uma mudança realmente efetiva. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de medicação ou qualquer outra coisa, pode mandar aqui para mim que eu respondo. Um abraço.